Queridos irmãos, concentremos nosso espírito, acalmemos nosso coração na certeza da profundidade desse momento de prece e confiando nesse amor imenso que o Mestre Jesus nos lega e com a proteção dos amigos espirituais presentes no lar Fabiano de Cristo, esse lar de amor que nos propicia esse momento ímpar de prece. Então, a prece de hoje, ela está embasada no Evangelho segundo o Espiritismo. O capítulo é o 4 e o versículo é o 24, limites da encarnação. A encarnação não tem limites precisamente traçados, se nos referirmos ao envoltório material que constitui o corpo do espírito. A materialidade desse envoltório diminui à medida que o espírito se purifica. Em mundos mais avançados do que a Terra, ele já é menos denso, menos pesado e menos grosseiro, e por conseguinte, menos sujeito aos infortúnios da vida. Num grau mais elevado, é transparente e quase fluídico. De grau em grau, ele se desmaterializa e acaba por se confundir com o perispírito. Dependendo do mundo no qual o espírito é chamado a viver, toma um corpo apropriado à natureza desse mundo. Considerando-se a encarnação do ponto de vista material tal qual ela é na Terra, pode-se dizer que ela está limitada aos mundos inferiores. Portanto, depende do próprio espírito libertar-se mais ou menos rapidamente da encarnação, trabalhando por sua purificação. Então, queridos irmãos, o espírito encarna e reencarna inúmeras vezes com a finalidade de progredir. Gradualmente, ele sai da ignorância e cresce em conhecimento e em moralidade. Esse processo é vasto e demanda incontáveis existências. Nesse longo caminhar, vagarosamente, a criatura inteira-se do teor das leis divinas que se encontram escritas em sua consciência. As leis divinas constituem para nós um roteiro de felicidade. Quem consegue adaptar sua vontade, seu proceder aos estatutos divinos, apressa e ameniza sua evolução para Deus. Todo ato contrário às leis soberanas gera desequilíbrio e exige reparação. Conforme a extensão das consequências, o ato de reparar pode demandar inúmeras encarnações. Muitas vezes, um homem consegue ignorar e sufocar a própria consciência durante um tempo. Não raro, grandes criminosos terminam seus dias terrenos na abastança, mas no plano espiritual tudo muda de figura. Entre as encarnações, o espírito contempla, no cenário da própria consciência, os atos que praticou. Ele vislumbra todas as consequências que advieram de seu proceder. Ele se vê tal qual é, sem ilusões ou desculpas. Alguns recalcitram no reconhecimento da própria realidade. Entretanto, se isso acontece, permanecem desequilibrados e sofredores enquanto isso não se dá. Não existe a figura do espírito culpado, mas feliz. Os pensamentos, os sentimentos do espírito desencarnado são muito intensos e claros. O corpo físico funciona como um quebra-luz que diminui a agilidade mental e abafa as percepções e sensações. Sem o corpo, tudo se torna muito vívido e vibrante.
Um espírito delinquente padece enormemente por conta do remorso. Seus sofrimentos morais possuem uma pujança impossível de ser concebida por quem está encarnado. Para atenuá-los, ele se decide pelas mais dramáticas e sofridas encarnações, sem titubear. Tudo parece preferível a suportar tão angustiantes impressões. Isso bem evidencia a sabedoria do preceito evangélico, segundo o qual devemos nos acertar com os inimigos enquanto estamos ao lado deles. É prudente resolver imediatamente as pendências que temos com o próximo, sem acumular dívidas na consciência. Por outro lado, como tudo é muito intenso no plano espiritual, isso também ocorre com a felicidade, a alegria do dever bem cumprido, de estar em perfeita paz, tudo se multiplica ao infinito. O espírito devedor percebe a diferença entre sua condição e a de quem cumpriu o próprio dever. Para passar de um estado a outro, decide-se a enfrentar algumas dificuldades na Terra. Por isso, quando o espírito programa sua existência futura, age com lucidez. Posteriormente, esquecido do que o moveu, muitas vezes reclama das agruras da vida. Mas as dificuldades, queridos irmãos, são desafios destinados a fazer surgir o melhor que existe em cada ser. Elas se destinam a promover a reparação do passado de enganos e gerar novos conhecimentos. Seu corajoso e digno enfrentamento descortina um amanhã luminoso, pleno de paz. Assim, não reclame de sua vida. Seja digno e correto em todas as circunstâncias. Não se preocupe com os equívocos alheios. Cada qual dará conta de seus atos à própria consciência. Sua tarefa consiste em melhorar-se sempre e cada vez mais. Para isso você nasceu. Ansiamos por resgatarmos nossos erros, libertos da problemática, poderemos estabelecer metas mais arrojadas de crescimento. Conquistar a sabedoria, progredir é o que almejamos. Nesse compasso, nosso empenho é sempre crescer, aprender mais. Aqueles que pensam de forma diversa, mais cedo ou mais tarde, nesta vida ou na vida espiritual, se darão conta do tempo perdido. Exatamente como o aluno relapso, que chegado ao fim do ano letivo e não tendo conquistado as notas devidas, sente-se entristecido ante a perspectiva de ter que repetir o mesmo aprendizado que desprezou. Nada há na lei de Deus que não seja perfeito. O planejamento divino estabeleceu para todos nós uma escalada de progresso e venturas, ninguém que escape ao contexto. E quanto mais nos adiantarmos na vida presente, menos longas e penosas nos serão as existências futuras. A cada dia construímos o nosso amanhã. Os que desejam chegar antes ao topo da montanha, certamente não se permitem descanso exagerado, comodismo ou desculpismo. Devemos então, caros irmãos, trabalhar com afinco para galgar com maior rapidez os degraus da ciência e do amor, do saber, tendo presente nosso exemplo maior, Jesus Cristo. Que assim seja, queridos irmãos.